Essa semana chegaram vários AVCs no pronto-socorro, que foi que me motivou a fazer esse vídeo. Então, quando eu recebo uma ligação de que vai chegar um AVC, então, aqui uma ligação, um telefoninho, seja do SAMU, ou da Cross, ou de qualquer outra via de que vai chegar um AVC, eu preciso primeiro checar as informações com quem está enviando, para ver se realmente é um AVC. Então, a gente confirma qual que é a clínica do paciente, onde, que lado, que tal, qual que é o problema, a pessoa parou de falar. A gente checa o horário, que é a informação mais importante. O horário seria o ictus que a gente fala, ictus. O momento em que a pessoa apresentou o déficit. Você checa o tempo que a pessoa vai levar para chegar ao seu serviço, você checa a idade e demais outras informações, certo? Se tudo estiver confirmado e tudo estiver dentro dos conformes, você vai e você entende que ele é um AVC, possivelmente, que você pode fazer a trombólica, que você pode fazer um remédio para poder dissolver o trombo, você vai avisar todo mundo que for necessário de que vai chegar esse AVC. Eu percebi ao longo desse último mês que avisar todo mundo é a medida que mais acelera a chegada do paciente logo quando entra no nosso ponto-socorro. Então, quando todo mundo tiver se todo mundo estiver sabendo, então, por exemplo, a enfermagem, para preparar um espaço específico para o paciente, você avisa o radiologista de que vai chegar e que ele tem que preparar a tomografia e deixar a tomografia livre. Então, por exemplo, vai chegar daqui meia hora, o radiologista não vai pôr um exame muito longo para entrar agora, vai deixar exame simples rodando por ali, e quando chegar, a máquina tem que estar liberada. Tem que avisar o neurologista e o seu chefe e todo mundo que for necessário, tá bom? Por exemplo, o acolhimento também, os técnicos de enfermagem. Então, avisar e deixar todo mundo preparado de que vai chegar esse caso foi uma das medidas que mais eu percebi que acelerava quando o paciente chegava dentro do pronto-socorro. Bom, você recebeu o paciente, você vai tirar melhor a anamnese dele. Se ele não estiver conseguindo conversar, você vai conversar com a família e confirmar certinho qual déficit que foi, que horas que foi, o que aconteceu, quais são os antecedentes e todas as informações pertinentes. Você vai fazer um exame direcionado para AVC, que é o NIH Stroke Scale, tá bom? Que a gente pode conversar mais sobre outro vídeo. E você vai checar todas as contraindicações, por exemplo, de trombólise. Checar se teve sangramento recente importante, checar se ele usa anticoagulante, coisas desse tipo. Tudo bem. De qualquer forma, depois que você recebeu o paciente logo após, e você tira essas informações, e caso ele esteja estável, tá bom? Você não pode levar um paciente instável para uma tomografia. Você vai fazer uma tomografia de crânio sem contraste. Tudo bem? E o grande objetivo disso é diferenciar entre o AVC isquêmico e o hemorrágico. Aqui. Então, o objetivo da TC de crânio é diferenciar entre o AVC isquêmico e hemorrágico. O diagnóstico de AVC é um diagnóstico clínico, pela história do déficit e por todo o contexto que o paciente está inserido. E se eu tiver um AVC isquêmico agora, por exemplo, minha tomografia vai ser normal. Mas se eu tiver um AVC hemorrágico agora, a minha tomografia vai mostrar que eu tenho um sangramento. Okay? Então, diferenciado a etiologia do AVC, a gente vai poder escolher a terapia. Se for um AVC hemorrágico, por exemplo, você vai ter que fazer o controle da pressão, que é o que acaba segurando bastante a piora do AVC, e vai ter que tomar a decisão de fazer ou não cirurgia. Por exemplo, se estiver crescendo muito e dando uma hidrocefalia, você precisa realmente abordar, daí tem que conversar com a neurocirurgia. Okay? Mas, na maior parte dos casos, o AVC é isquêmico. Aí você vai tomar a decisão entre fazer a trombólise ou não fazer a trombólise, certo? A trombólise a gente costuma fazer até 4 horas e meia com o trombolítico padrão que a gente costuma usar, Actilise, que é o alteplase. Se o paciente houver alguma contraindicação para a trombólise, a gente não tromboliza. Então, a gente faz os controles
do paciente neurocrítico, tudo bem? Esse é um esquema básico de o que você deve pensar quando ligam para você que vai chegar um AVC. Então, respira fundo, se prepara, tá bom? Checa as informações com quem está enviando o paciente, checar as informações, avisar todo mundo que tem que avisar. Receba bem o paciente, faça a tomografia de crânio, diferencie entre um AVC isquêmico hemorrágico e tome a decisão final da terapia dele. Muito bem? Muito obrigado.